Olá, amigos! Está começando na área A2, aqui pela TV Ferge. Neste programa, nós iremos contar tudo sobre a série A2. E olha, A2 é aquela que leva para a divisão principal. O campeão vai para a divisão principal, não é? Do Campeonato Carioca de 2026. Ao meu lado está o comentarista Rian Gomes, né, que participa sempre com a gente aqui na área A2. Então, seu boa tarde, é uma alegria outra vez contar com você aqui, Rian. Boa tarde, Ronaldo, boa tarde a todos os amigos ligados e conectados em mais uma edição do nosso Área 2, mais uma vez com um convidado especialíssimo e sempre uma honra, Ronaldo, estar ao seu lado, uma inspiração para a gente aqui da comunicação. E vamos embora, vamos falar de A2 que tá chegando cada vez mais próximo aí dessa reta final, ansiedade a mil aí, porque esse campeonato tá demais, cara. Olha bem, nós temos hoje um convidado muito especial. Rapaz, eu vou deixar o nome dele um pouquinho mais para diante. Ele pegou uma equipe que estava lá embaixo, já na zona de cair. Ele pegou, treinou, motivou e nós colocamos ele no ar aqui. E ele disse o seguinte: eu vou levantar essa equipe. E ele chegou ao quadrangular final. Estou me referindo a Silvestre dos Anjos, não é, que é técnico do Araruama, que vai participar com a gente aqui na área A2. A vida de técnico é assim, 99%. Por que eu disse 99%? Porque você tem que ganhar sempre. Se você no Brasil começa a perder, perde uma, perde duas, perde três. Se for clube grande, então a coisa se complica. Mas você pegou, levantou o Araruama e chegou, principalmente nesta série, o quadrangular final, que está sub júdice. Daqui a pouco a gente vai até dar detalhes com relação a isso. É um prazer tê-lo aqui, meu caro Silvestre dos Anjos, técnico do Araruama. Dá o seu boa tarde e é uma alegria tê-lo com a gente aqui na área 2. Boa tarde, alegria toda minha estar participando com vocês aqui essa primeira vez na área. É sempre bom estar falando com o Ronaldo, primeira vez que eu vou estar falando com o Rian aqui na mesa, né? A gente sempre se encontra aí nos campos, é uma alegria imensa. Olha só, e você que é torcedor, já deu o seu like? Ativou o seu sininho? Já se inscreveu nos nossos canais? Quer saber tudo sobre a Série A2? Quer saber tudo? É aqui, é neste programa, não é? Vem com a gente, se inscreva aí no Cariocão TV, que é o Cariocão, e na TV Ferge, que é a TV Ferge, que também está no YouTube. Muito bem, vou começar com você, Rian. Uma colocação para o Silvestre dos Anjos. Cara, é impressionante, né? Que a gente tá mais uma edição do programa e nas duas anteriores eu falava sobre o Araruama, que foi a história mais bonita dessa Série 2, na minha concepção. A história desde o início da competição até o término, até a sua chegada. Principalmente a partir da sua chegada, é claro. Sempre respeitosamente ao trabalho do Antônio Carlos Roy, também, que é um grande profissional carimbado no futebol carioca. Mas, em primeiro lugar, te parabenizar, cara, pelo que você fez, pela essa mudança de astral, principalmente da equipe. Né? Você via que faltava um pouco de confiança para os jogadores. E você, como um grande conhecedor desse clube, né? Já com uma história escrita na história do Araruama, com 2 acessos consecutivos pelo clube. Em primeiro lugar, te parabenizar e começar te perguntando como é que foi para você essa chegada, né? Quando você chega no Araruama ali na 6ª rodada, naquele jogo contra o Bangu, o Araruama era o penúltimo colocado, apenas 3 pontos. O que você encontrou ali quando você chegou naquele grupo? E o que você observou em primeira mão, assim, ó, isso aqui eu preciso mudar urgente. Como é que foi esse primeiro contato da tua chegada nessa passagem pelo Araruama? Obrigado pelas palavras, né? Como você falou, o ambiente era terrível, terra arrasada. O Araruama vinha fazendo boas partidas, né? Mas não acontecia a vitória. E a gente observou ali que faltava bastante, até um certo brilho no olhar dos jogadores, né? Então, mas por outro lado, você via jogadores com desejo de trabalhar, com desejo de mudança, né? Então, assim, esse aspecto foi bem positivo. E aí foi aquele trabalho de formiguinha ali, conversar com um a um, para
poder começar essa mudança, poder encaminhar coisas boas, já que esse desejo de vencer era de todos ali, pessoal do staff, diretoria, jogadores, e aí você vendo que os caras não se poupavam para trabalhar. Então, assim, mudar essa confiança, né? Resgatar essa confiança. Conseguimos, eles assimilaram super bem e conseguimos degrau por degrau, né? Eu acho que o restante agora, até essa fase, é história, né? Então, assim, o grande treinador, no meu modo de pensar, é um vendedor de sonhos, né? E conseguir ali botar alguns objetivos, eles assimilaram, compraram bem as ideias e hoje conseguimos chegar entre os 4 finalistas. Bem, é sempre bom deixar claro que o quadrangular final está sob júdice. O americano, que foi julgado no TJD, perdeu 4 pontos, ou seja, perdeu 3 e mais um que ele tinha empatado com o Bangu. Só que ele recorreu desta decisão. Então, cabe agora ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a analisar se ele vai ter condições ou não. O Araruama, independente se ganha o americano ou se não ganha, ele está no quadrangular final. Só que se continuar o Araruama, o que vai acontecer? Oh, meu Deus, se continuar o americano, o Araruama fica em quarto, né? E se entrar o Olaria, o Araruama vai para terceiro e o Bangu vem para a segunda colocação. Daqui a pouco a gente até pode mostrar isso aí para facilitar principalmente o telespectador que está acompanhando a gente. Porque terminou assim. Olha lá, está lá na tela. São Gonçalo, Bangu, Araruama e Olaria. Isso aí, se der ganho de causa, perdeu o americano. Aí já lá, aparece na 4ª posição Olaria. Ganhou o americano, ele fica na 2ª colocação, Bangu e Araruama. São Gonçalo não perde a 1ª colocação, claro, ele foi o melhor. Agora, Silvestre, eu te pergunto o seguinte: numa você é terceiro, na outra você é quarto. Analisando friamente, qual é melhor para você? Não tem melhor. Não tem? Essa competição é muito parelho, né? E assim, muda o adversário, mas a minha posição ali se torna a mesma, porque sabemos que o primeiro e o segundo jogam por 2 resultados iguais, e mesmo eu subindo, eu não chego nessa 2ª colocação, então, no meu modo de pensar, fica tudo na mesma situação. Tem um detalhe, né, Rian? Porque o Araruama, em hipótese alguma, ele vai jogar por 2 resultados iguais. Exatamente. Qualquer que seja o resultado do tribunal. Sendo 4º ou terceiro, ele acaba jogando sem esse bônus, né, de ter essa vantagem. Agora, Silvestre, nesses 2 cenários aí, na minha concepção, ao longo do que a gente acompanhou na competição, por exemplo, você tem, num primeiro cenário, a equipe do Bangu, né, e no segundo cenário, a equipe do americano. No outro segundo cenário, a equipe do São Gonçalo. São 2 estilos de jogo diferentes, né? Claro que tu não vai escolher adversário, mas dentro do que você enfrentou já nessa competição, o que você acha que o estilo de jogo do Araruama pode encaixar melhor nesse confronto? Talvez o São Gonçalo ou o Bangu? A gente fazer um prognóstico na A2, acredito que vocês devem ter quebrado bastante a cabeça, né? Então, eu vou falar assim, o Bangu é uma equipe que tem uma tradição enorme, desde que teve o rebaixamento, todos já falavam o Bangu subir, né? Então foi uma equipe montada ali, escolhida a dedo para subir, e o São Gonçalo a gente está falando do atual campeão, né? Foi a equipe que disparou, né, de uma tal maneira que todos nós já, faltando o quê? 3 rodadas para o término, todo mundo já sacramentava o São Gonçalo campeão, né? Então, assim, não tem como fazer esse prognóstico, não tem como prever isso. É trabalhar, né? Uma das coisas que eu posso, de repente, lamentar é que minha equipe vinha numa crescente muito grande e essa parada aí deu uma brecada, porque no meu modo de pensar, o Araruama e o Pérolas é quem vinha numa crescente muito grande. O Pérolas não está nesse quadrangular, né? E o Araruama está. Então, essa parada, de repente, não foi bom nesse aspecto. Essa parada no aspecto de recuperar jogador foi ótimo. Sim.
No aspecto técnico que você está se referindo é que não. Porque você vinha embalado, parou, esfria. Treinar uma coisa, jogar outra é inteiramente diferente. Silvestre, explica uma coisa aqui. Você chegou aqui, quase que deu com a cabeça lá no teto. Ele é grande. Você começou como? Você surgiu como treinador? Você chegou a arriscar no futebol? Parou? Até você me dizer que parou cedo. Conta pra gente aí, seu início. Como todo garoto brasileiro, né? Ainda mais carioca, todo lugar tem uma pedrinha lá na rua, ou então um chinelo lá na década de... Final da década de 80, início da década de 90. Então, assim, sonhava assim, em ser um grande jogador profissional. Jogava minha bolinha ali no campo do Adélia, lá no Coelho. E aí teve um captador lá na ocasião que convidou para jogar numa equipe em Niterói. E aí começamos a dar os primeiros passos. Passei ali Portuguesa, São Cristóvão. Até que chegou no Sub-20, estava numa equipe lá do União, em Silva Jardim, né? E do União, a gente acabou migrando ali pro Profute. No Profute, acabei fazendo um jogo ou outro ali profissional ali. Também joguei muito tempo no Cosmo de São Gonçalo, Sub-17, muitas das vezes até subia para poder completar o trabalho do profissional. Então, assim, a nossa base a gente passou em diversos clubes aí, que deu para enriquecer bastante hoje o nosso trabalho de treinador. Mas vem cá, você quer fazer uma pergunta? Eu queria só saber que ele disse que parou com 23 anos. Quer dizer, você não acreditou no seu futebol ou você foi obrigado a parar? Na verdade, eu já conciliava o futebol com faculdade. E aí o lado de treinador começou a aparecer melhores oportunidades do que o lado de jogador. Eu tinha até uma escolinha no meu bairro, que era núcleo do Vasco, então muitas das vezes a garotada, o doutor Eurico Miranda até mandava um ônibus para a gente poder ir lá em São Januário, entrar com os jogadores em campo. Então esse lado treinador começou a aflorar bem cedo, e eu comecei a ver que as melhores oportunidades estavam vindo enquanto treinador. E aí, por conta até de uma lesão, que eu sabia que ia demorar um pouco melhorar, eu ingressei de fato como treinador. E como é que surgiu, né? Como é que surgiu esse convite? Fica essa curiosidade para você ingressar oficialmente como treinador. Como é que foi essa transição, né? Do Silvestre jogador para o Silvestre treinador? Eu tive uma pessoa muito importante. O Renato Santos. Foi um cara que desde muito cedo acreditou em mim. É um cara que jogou no Vasco ali. Teve uma carreira boa no Vasco, no São Cristóvão. Lá no meu bairro ele acreditou bastante em mim. E quando eu tentava ser jogador, ele foi o cara que me deu as melhores oportunidades. E enquanto treinador também foi ele, porque ele veio trabalhar no Profute enquanto treinador, estava precisando de um auxiliar, estagiário, pessoas que pudessem participar da comissão técnica, e aí eu já estava cursando a faculdade, comecei de estagiário com ele, depois fui efetivado ali no Profute, e aí no final do ano... comecei a treinar o Sub-17, que disputava só o Campeonato Gonçalense, né? E no ano seguinte fui efetivado e comecei a treinar a equipe Sub-15 do Profute. Foi onde eu comecei a dar os primeiros passos. Vem cá, fazer uma rápida comparação. Você foi jogador de futebol e agora é treinador. Sofre mais aonde? Dentro das quatro linhas ou fora dela? Fora, com certeza fora. Com certeza, não tem para onde correr. Não tem. Porque você montar treinamentos, você trazer esse jogador para perto, você lidar com 30 jogadores e muitas das vezes o problema do jogador passa a ser seu. E aí, quando a gente fala em problema, tem a questão familiar, tem a questão técnica, tem a questão tática, inúmeras coisas que norteiam ali, e muitas delas, na maioria das vezes, nem vem a público. Verdade. Você vira um gestor, né? Um gestor de pessoas, né? Pessoas. Não é só de jogador, né? Tem pessoas ali. Cada vez mais a carreira de treinador é gestão. Agora, por exemplo, todos nós, na nossa profissão, na minha como jornalista, o mesmo acontecendo com o Rian, você se espelha em alguém. Você se espelhou em alguém para ser treinador? Chegou ou você deitou, olhou, viu o tempo e falou assim, pô, esse cara aí conhece?
Assim, lá, batendo as primeiras peladas, você já fica pensando qual jogador que você quer ser, né? Muitas das vezes você até faz um gol, narra, fala o nome de alguém, né? E como treinador não foi diferente. O São Paulo ali, 91, 92, muito encantador, né? Olhava muito o Tele, era um cara que eu olho até hoje, as coisas que ele fazia bem à frente, né? Naquela ocasião. Zagallo, né? Que é um cara que tem um histórico gigante com a nossa seleção, e assim, seguindo a linha ali do Tele, logo depois veio aquele Palmeiras encantador ali do Luxemburgo, né? Então, assim, foram pessoas que até hoje eu olho muito, algumas coisas que eles faziam, no meu modo de pensar, são pessoas muito à frente do tempo. Olha bem, o Rian não é garoto ainda, ele não vai... Você falou o nome de um treinador que para mim foi o melhor. Eu tive a felicidade de acompanhá-lo. Ele montou a seleção brasileira de 82, que foi a melhor seleção do mundo, mas não ganhou. E eu acompanhava a seleção brasileira. Eu era muito amigo do Tele, sempre gostei dele. Então ele tinha um detalhe que eu vou explicar aqui. Você lembra do Edivaldo, lateral direito? Jogou no Fluminense. Ele estava na seleção brasileira. Então, o Tele fazia o seguinte, olha bem, para você que é treinador, ele pegava a bola, ele foi um craque jogando futebol, rolaram a bola para ele, ele abria na direita para o Edivaldo dar um tapa, chegar no fundo e cruzar. Só que quando ele abria para o Edivaldo chegar no fundo, ele já corria por aqui, chegava. Você tem que botar a bola aqui onde eu estou, na marca do pênalti. Errou, faz de novo. Errou, faz de novo. Então o Edivaldo, quando acabou a Copa, ele passou a ser um dos laterais que cruzavam melhor. Por quê? Porque deu sequência e aprimorou os cruzamentos com o Tele. A repetição levou à perfeição, né? A repetição. Levou à perfeição. Tem que ter repetição. Agora, eu falo certas coisas que eu conheço um pouco de tática de futebol, conheço. Então criticavam o Tele na época porque ele só dava coletivo. Eu batia na seguinte tecla, Silvestre. Existe uma coisa chamada coletivo, que é racha. Existe uma coisa chamada coletivo técnico. Orientado. Que você errou, vamos fazer de novo. Errou, o Tele era assim. E assim, a gente fala muito hoje, quando a gente fala em treinamento, a gente fala muito de especificidade hoje, né? E o que chega mais perto do específico jogo é o coletivo. Então, assim, você não pode dar aquele coletivo de 3 horas, 4 horas, mas você norteando, sabendo onde você quer chegar, eu acho que é o que chega mais perto do jogo. E assim, voltando lá à questão de treinadores que você falou, que eu jamais poderia esquecer e não vou esquecer nunca, o professor Carlos Alberto Parreira, que foi um cara que não foi um grande jogador, mas mostrou ter uma grande sabedoria. Né? Você citou aí, Filipão, que também não jogou nada. Você falou o meu amigo Orelhinha, que foi um lateral esquerdo, mas sabia jogar, o Vanderlei. Sabia jogar, só que o titular era o Júnior. Sim. Aí ele a concorrência era grande. Tem outros aí, amigos nossos aqui, que você, Silvestre, conhece, o Rian também. O Joel era zagueiro central, não arrumava nada. Mas como treinador, vitorioso. Ganhou por todos os clubes aqui do Rio de Janeiro e quiçá na Bahia, que ele ganhou pelo Bahia e pelo Vitória. Quem mais? O próprio Tite também. Tite eu não lembro já. Como jogador, eu não lembro. Eu não vi, mas pelas histórias que contam, também não era lá aquele refino técnico todo, não. Agora, quer ver um negócio, Silvestre? Até eu levantei uma bola no programa que a gente faz na Rádio Ferge, com a produção da Rosária. O seguinte, o grande craque, eu não lembro assim de um craque ser um brilhante treinador, você lembra? Já está pensando. Zidane. Mas você foi lá para a Europa. Zidane foi. Aqui no Brasil, o craque, o Rian está pensando. É porque craque Por exemplo, tem o Renato Gaúcho, por exemplo. Renato Gaúcho. Mas assim, eu vou falar uma coisa que de repente algumas pessoas vão ficar... Foi melhor jogador que treinador, eu acho que a gente bate Renato muito Gaúcho. nos nossos craques. E aí depois pode ficar até maçante pro cara virar treinador. Quer ver? Eu não vi jogar. Nem você, nem ele, nem vi jogar. Meu pai é que falava. Jair da Rosa Pinto.
Foi da década de 50, jogou Copa do Mundo e tudo mais. Meu pai disse que era um craque excepcional. Vou dar um treinador que foi bom e foi craque. Nós não vimos. O Jair, como treinador, não deu certo. Eu vou dar um que foi craque. Não vi, porque ele é bem mais velho do que eu, já passou dos 90, está vivo, graças a Deus, Evariste Macedo. Evaristo Macedo. Jogou no Barcelona, Real Madrid. Pô, Histórias de Rei da resenha, rei da Tem resenha. um cara que foi craque, eu tenho curiosidade para ver ele em maiores centros, que é o Alex. Ele é um cara que tá respeitando bastante. Tá no Operário hoje, né? É, tá no Ponta Operário. Grossa. Ele tá respeitando bastante, passou no 20 Qual do São Alex? Paulo. O Alex Cabeção, pô. Camisa 10, jogou no Jogou Flamengo. no Cruzeiro? Isso. Um dos maiores injustiçados Ele foi craque. da história da seleção craque. brasileira. É um cara que eu Craque. espero ver ele Ele em está no mais... Operário, Tá né? no Operário, Eu Ponta espero Tá fazendo um Grossa. bom trabalho lá, tá razoável. Tá razoável, Tá bem começou, recente também, tá bem né? recente, chegou Tá tem bem pouco recente. Jogou tempo. muito, hein? Então, ele é um cara que eu tenho curiosidade de ver em maiores centros, maiores camisas, né? Porque, igual, ele esteve no São Paulo. Na mas base. era base. Sim. Agora, Silvestre, por exemplo, o que você acha do futebol moderno de hoje? Porque muita gente comenta que os campeões do mundo de 70 não jogariam. Tudo mentira, todos eles jogariam. Isso tudo é cascata, entendeu? Mas tem gente que gosta de inventar certas coisas. Como é que você analisa o futebol moderno de hoje? Você já falou tudo. Jogariam todos eles. E Todos assim, eles. no meu pensar também, tanto que vira e mexe eu vou olhar alguma coisinha lá do Cruyff, entendeu? Eu acho que não tem modernização você apagando o passado. Já seria um grande erro. Então eu acho que é cada um na sua época, né? É claro que a gente não pode negar a ciência, ela está aí, né? Então assim, você tem que procurar estar bem embasado para poder ter boas ideias, para poder fazer lidar bem com essa modernização. Mas tem muitas coisas que ainda funcionam o velho e bom arroz com feijão. Ô Rian, vê se você concorda comigo aqui. Rapaz, eu falo a beça, só porque a minha vida inteira foi falar. Continue, pô, é muito bom, pô. A aula. Quer ver um negócio? Muita gente fala da tática. Futebol europeu, na frente, tática, não sei o quê. Se você pegar, por exemplo, Felipe Luiz, que hoje está no Flamengo como treinador, fazendo um grande trabalho, foi um excelente jogador. O que ele tem de excepcional? Eu tenho a minha opinião, mas quero saber a tua, Silvestre. Eu acho ele um cara muito trabalhador, inteligente, e eu acho que o melhor é ele tirar algumas coisas, já que ele vivenciou, ele sabe assimilar ali e respeitar a individualidade do jogador, ele sabe achar esse time. Já entendi. O que você acha, Rian? Eu acho que é bem por aí mesmo. O Silvestre falou. Acho que essa observação que ele faz de perceber exatamente o potencial do que está no entorno é o que faz as coisas funcionarem, entendeu? É o diferente, né? Que a gente fala. E assim, até falando da carreira dele, por exemplo, a gente está falando de um lateral, né? Sim. A gente quer sempre um lateral agudo, veloz, né? Ele foi um cara que se encaixou tendo uma natureza totalmente diferente. Então você vê que ele é um cara muito inteligente. Ele leva uma certa vantagem porque ele conhece todo o grupo. Mas Também. isso pode ser uma desvantagem. Pode Mas ser. assim, naquele caso do Gabigol, ele teve que se posicionar enquanto treinador e se posicionou firme. Aí sai o Gabigol. Então, mas, saiu. mas mesmo antes de sair do clube, ele soube trazer ele para perto, dar carinho na hora que foi preciso e soube cobrar na hora que precisou. Esse episódio do Pedro mesmo mostra. Muita gente criticou o Felipe Luiz, né, pela exposição, né, suposta exposição que ele... Suposta não, foi uma exposição que ele fez ao Pedro ali numa coletiva. Errada no meu modo né, de entender. Também, acho. Mas você vê hoje o Pedro, nos últimos jogos, ultrapassou a marca de 10 km, está correndo, está se dedicando, está se entregando. Você vê um novo Pedro já em uma questão, um curto prazo de tempo. Você já vê, eles já estão se cumprimentando, já estão se dando bem, ou seja, é aquele carinho do pai pro filho mesmo. Você Sim, vê que foi aquela chamada de atenção, mas que uma coisa paternal mesmo, assim, e que, ao meu ver, tá funcionando. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo com meus jogadores. Poucos vão voltar para me agradecer. Sim, mas sim. muitas das vezes eu vou ser um mal necessário na vida deles. Tanto que a maioria dos jogadores que passam,
que jogam comigo vão para coisas maiores. Ou às vezes o cara tem aquela situação que sempre estava desempregado, depois que trabalha comigo, muitas das vezes eu vou falar aquilo que ele não quer escutar, mas talvez outras pessoas não tiveram coragem de falar. Quer ver um negócio? Eu vou falar já do Felipe Luiz. Ele está no Vasco hoje, o Fernando Diniz. Quando ele implantou o toque de bola no time do Fluminense, ele trouxe isso da Europa. Porque lá o treinamento de 2 toques é muito rigoroso. Eles fazem... Você pode reparar, o time europeu toca. Rian deu para mim, eu seguro, toco para lá. Segura para cá, você não dá mais do que 3 toques na bola. E o Fernando Diniz pegou isso, trouxe isso. Só que, um detalhe importante, se você tem uma zaga, primeiro que você não pode ter uma zaga com 2 zagueiros técnicos, tem que ter um rebatedor e um altamente técnico. Porque normalmente, quando você pega a bola, você dá para o técnico, ele já sabe o que ele vai fazer. O rebatedor, às vezes, se atrapalha todo e entrega no pé do adversário. O Fernando deu certo isso no Fluminense, porque ele tinha jogadores que faziam isso. Mas tinha um lado contra. O Fábio não sabe jogar com os pés. Atrapalhava ele nisso. Então, eu até conversei com ele uma vez, ele tinha que ter mudado alguma coisa ali, porque ele passou a ser repetitivo. Deu certo, continua, mas aí o adversário vai vendo como joga. O Fluminense ia jogar aquela marcação alta, o Fluminense não sabia o que ia fazer. Aí perdia a bola, ali era uma confusão danada. Já o Felipe Luiz também veio com o esquema, na minha opinião, posso estar equivocado, veio também com a tática do futebol europeu. Ele adianta a marcação, fica sufocando, dá o bote, que nenhum time joga mais do que 25 minutos marcando por pressão, não consegue jogar. E ele fica em cima. Se meter um gol, ótimo, melhor ainda. Mas o que acontece quando ele perde a bola? O volante mata a jogada. Você pode reparar, o Flamengo está no ataque, tu passou daqui, a zaga sai, meteu aqui no meio campo, puxar um contra-ataque, ele faz falta aqui, mata, aí para, arma a defesa. Sempre foi assim o Felipe. Ele mata a jogada para não deixar o adversário chegar no gol dele, porque pode pegar até uma defesa desprevenida. Mas é um grande treinador. Você falou no Zidane também primeiro foi um cracaço de bola. Mas isso daí que você está falando é uma coisa que o Jorge Jesus utilizava muito e eu não via ninguém comentar. Verdade. É o tal do perde e pressiona. E se a pressão não funcionar, faz a falta. Se não recuperar de volta, faz a falta. Agora, o Jorge Jesus, o Silvestre, eu já debati sobre isso, fez um grande trabalho no Flamengo, mas não podemos esquecer que ele ficou 21 dias treinando aquele time do Flamengo da época. Hoje, o Felipe Luiz tem em mãos um dos maiores elencos do futebol brasileiro. Fica fácil você jogar. E o Jorge Jesus ficou 21 dias. E quando começou fazendo lambança. Botou um dia de meio campo, lembra? Lembro. Aí, quer dizer, quando encaixou aquele time do Flamengo, que era, sem dúvida alguma, um timaço. Gabigol está de graça, não é? O Arrascaeta jogando muito, como está até hoje. Aí mas até o estado de graça, muitas das vezes a gente não enxerga, mas ele é trabalhado. Sim, porque se você não tiver um dia a dia muito bom, verdade, você joga esse estado de graça por terra. Isso aí. Tudo diz para confiança. Trazendo para o nosso contexto aqui da Série A2... A gente fala muito em confiança, mas como você constrói ela? Exatamente. Foi exatamente o trabalho que você fez, né? Quando você chega no Araruama, o time, como a gente trouxe aqui, tinha 3 pontos em 6 jogos. Né? No 6º jogo... Disputou 18 contra não tinha vencido, era o Araruama e o Pérolas eram... Uma coisa que ninguém fala é que eu fui pro jogo contra o Bangu, eu fiz 6 jogos. Isso não tem como negar. Mas o jogo contra o Bangu, eu cheguei, se eu não me engano, na sexta lá em Araruama. O jogo foi domingo. Foi. Então, assim, os jogadores até brincavam comigo. Eu errei o nome de uns 3 lá, entendeu? Então, assim, porque o nosso time tem muito João. Aí... Martini, na época tinha o Menezes, aí eu fazia uma confusão gigantesca. Teve uma hora que eu chamei até um que estava no banco. Eu falei, caraca. Então, assim, aí depois conseguimos treinar uma semana aí já passa cheia, né? Uma semana completa, e fomos fazer aquele jogo contra o Olaria. Eu trabalhei no Flamengo com o Jair Pereira em 90, e o Jair, quando tinha dificuldade... Às vezes nós naquela época subimos com 6, mais ou menos, da base. O Flamengo não tinha dinheiro para contratar ninguém.
E o Jair falava assim, ô Coisinha, vem cá. Esqueci o nome do jogador. Não, eu tenho até a facilidade para gravar, mas assim, eu cheguei muito em cima. Então, e aí depois, como vocês falaram da virada de chave aí, na verdade foram 5 jogos, né? 4 vitórias e 1 empate. Falando de A2, foi um número muito alto. Sem dúvida alguma. E assim, como o resultado ele faz bem também, né, Silvestre? Quando você começa a engrenar aquela sequência de bons resultados, a galera que já vinha, como você falou, né, no início do programa, que vinha querendo, vinha mostrando trabalho, e por algum motivo, por algum detalhe, o resultado não estava vindo. E aí a bola começa a entrar, a defesa encaixa, né, que você toma apenas 2 gols nesses 6 jogos, né? Sim. Né, contando com aquele do Bangu, se for tirar o do Bangu, apenas aquele gol sofrido contra o do Bangu, contra o Audax. Eu treinei ele no Vasco, e muitas das vezes eu ficava... Às vezes acabava... Zaru, né? O Wellington. Às vezes eu ficava ali da entrada da área, ele bate muito bem na bola. Ficava às vezes treinando ele dali, aí quando acabou o jogo eu até brinquei com ele. Falei, pô, eu treinei você pra fazer gol contra mim, né? Não, e na entrevista pós-jogo ele fala isso, eu já vinha tentando, desde o Madureira, e não entrava, e entrou contra o Araruama. Por exemplo, o Silvestre, eu sei que é complicado, você até já respondeu isso, que os 4 que ficarem para decidir o quadrangular final estão nivelados, estão no mesmo nível. Concorda? Ou não? Ou tem alguém superior? O São Gonçalo, você aponta como, hoje, como favorito? Depende qual lado vai ver. Igual, Bangu e Americano tem uma história linda. Falando de São Gonçalo, uma surpresa... não é surpresa pra gente que milita ali, mas assim, porque o Tinoco todo ano tá chegando, entendeu? Se você for ver os jogadores, são jogadores que passam nessa divisão direto e assim, estão sempre chegando ali G4. O time do São Gonçalo é uma equipe que, se você for ver o histórico dos últimos 3 anos, esses jogadores estavam figurando em equipes que estavam ali nessa semifinal, entendeu? Então assim, tem muita situação para você poder observar. Só que eu parto do princípio que agora são 4 e mata-mata, né? Então, assim, um novo caráter. Então, até pra gente fazer esse prognóstico aí fica diferente. Nós falamos até no jogo passado, né, Rian? Quer dizer, um quadrangular. Faltam o quê? 3 jogos para ganhar? Ou 4? 4. 4 jogos para ganhar, para você subir para a série principal. Por exemplo, no Araruama, qual é o jogador que você, não sei se você vai querer apontar, porque você é o treinador dele, qual o jogador que está merecendo uma oportunidade de ir para uma grande equipe? Já me perguntaram isso outra vez. Lá é um grupo jovem, né? Então, eu acredito que essa campanha, principalmente se vier o acesso, eu acredito que de 6 a 8 jogadores deve figurar bem aí no nosso cenário. Quando eu falo figurar bem no nosso cenário, é até uma competição em nível nacional, entendeu? Então, assim, por exemplo, foi falado aqui no início do Bravo. É um jogador que já passou já jogou fora do país, e é bem jovem, tem 2 gols na competição. Foi falado do Babi, tem 20 anos, tem 2 gols na competição. Peraí, o Babi não é aquele que jogou ano passado? Tive um menino que se machucou, jogava no... Agora me confundiu, a Rosária pode me ajudar aí, se ela puder. Jogava, é um menino que tinha 17 anos, 18, ele teve uma contusão séria e sumiu do mapa. Eu queria lembrar ele, mas eu vou lembrar. Né, Rosária? Lembra dele? O Babi veio estava aqui com a gente, ele veio aqui. Né? Tava no Artisul. O Babi é revelado pela Artisul. Né? Joe. Não. É Joe, sim. Mas o menino despontou bem, mas teve uma contusão muito séria e está no departamento médico. Aí tem o Sávio também, que é um cara que esteve lesionado um bom período. Fez base no Grêmio também, né? Quando já voltou fazendo gols. Aí... E o outro, o nosso grupo é jovem. Barroso, que é um cara que está aí bastante tempo aí jogando futebol carioca. De repente o pessoal pensa até que ele já tem uns 25, 26 e mas não é jovem. Aí tem o Igor, que é o lateral, que é jovem também, Igor Gomes. Filho do Sérgio Gomes, do grande Sérgio Gomes. Aí tem o Martini também, que é novo. Filho do Sérgio Gomes. Sérgio Gomes jogou no Friburguense. Exatamente. O filho dele é o lateral direito do Araruama. Igor Gomes era lateral também. Isso. Exatamente, seguindo os passos do pai. Cadão, lembra? Isso, essa galera... A nossa equipe é bem jovem e, assim, tem jogadores bem promissores, assim, que dá para
tem bastante lenha para queimar, mas ao mesmo tempo já são experientes, né? Então eu Por acredito exemplo, que já eles vão bater numa competição aí. Todos nacional. são de Araruama? Não, Não, né? bem diversificado. É, É. mas moram em Araruama. Tem um grupo que fica lá no... Nós temos um CT, né? Sim. No qual o presidente já fez um campo, aí tem a cozinha lá que o pessoal faz as refeições, o vestiário, aí tem uma casa que ficam uns 10 jogadores mais ou menos, aí nós temos uma outra casa no centro da cidade, né, que também ficam uns 8 jogadores, e o restante ficam em alguns flats lá que ele alugou. Então fica todo mundo mais ou menos ali na região. É porque por exemplo, o São Gonçalo, por exemplo, ele transferiu todo o futebol dele para Xerém. Todo lá. Então alugou uma casa, a direção alugou uma casa, os jogadores moram lá, porque eles treinam no Los Lares. Mas eu acho que isso não é uma coisa nova. O Paduano, se eu não me engano, fez também ano passado, né? Fez também isso? Fez. E assim, como eu falei que o Tinoco é um cara que conhece bem a região ali, então eu acredito que isso daí seja um facilitador. Facilita. Agora, falar em conhecimento, chegando a essa fase aguda da competição, se você pegar um histórico recente aqui do futebol carioca, ninguém melhor do que o Silvestre para falar dessa zona mais aguda, né? São 3 acessos consecutivos que você consegue: 2021, 2022, 2023, 2 com o Araruama, 1 com o Sampaio, né? Inclusive campeão da Série 2 em 2023. Né? Eu queria que você falasse, nessa fase, dessa tua experiência, qual é o diferencial? O que você acha que o time tem que fazer diferente para essa fase, diferente do que fez na fase preliminar para conseguir o objetivo principal? Você já conseguiu 3 vezes, né? Claro que não existe uma receita de bolo, né? Mas assim, na tua experiência, o que você acha que o Araruama tem que fazer agora nessa reta final? Então, assim como 22 e 23, esse ano também só sobe o campeão, né? Sim. Então, isso daí é... Verdade. Ontem eu estava observando alguns estaduais. Tem locais que são 8 equipes, sobem 2. Aqui são 12 e sobe 1. Eu costumo brincar que é a competição mais difícil do mundo, né? Então, assim, eu mesmo na final contra o Pérola Negras, em 2022, no dia da final tava todo mundo me dando parabéns, né? E eu pensando, caramba, se acabar o jogo, a gente for vice, não adiantou de nada esses parabéns, né? Sabia que tinha que ser campeão. E assim também com o Sampaio, né? Que tinha o Olaria ali, que é um clube que já vinha batendo na trave bastante. E eu sabia que um resultado positivo, se não viesse, poderia jogar fora toda a campanha que nós fizemos. Eu converso muito com eles, como vai ser agora essa fase mata-mata, o nível de concentração tem que estar muito alto, né, cara? Então, assim, você tem que estar atento a tudo. Alimentação, hidratação, treinamento. Então, assim, são pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença. E, assim, não tem segunda chance, né? Só, como foi dito aqui, eu mesmo falei, só sobe o campeão. Então, assim, a margem de erro tem que ser 0. Olha bem, numa homenagem a você, Silvestre, que é o técnico do Araruama, aos jogadores do Araruama, nós vamos colocar na tela agora os gols do Araruama antes da sua chegada e depois da sua chegada. Porque o Araruama estava na zona do rebaixamento, como disse muito bem o Rian, não é? E depois cresceu quando você assumiu e conseguiu a classificação. Aí, Ronaldo, esse era o panorama. Na esquerda da tela, o Araruama antes do Silvestre e o Araruama depois do Silvestre. Do lado esquerdo. Isso daí vai ser para contar a história por neto. Vai ser para contar por neto. Era o virtual rebaixado, o Araruama. Exatamente. Tanto que no dia seguinte, eu não lembro, ou 2 dias depois, o Ronaldo, a Rosário me ligaram. Quando eu assumi, perguntando se eu acreditava que daria para livrar do rebaixamento. Aí eu falei alguma coisa de classificação, o Ronaldo meio que deu uma tutibiada, né? Deve ter pensado, esse cara é maluco, falando de classificação. Dá vontade de falar, mas não falei não. Então, virou história. A campanha dele aí, Ronaldo. Olha lá, 6 jogos, 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate apenas. Perdeu para quem? Pro Bangu na estreia. Pro Bangu. Que é o jogo que ele chega sexta e... Pô, eu até tiraria daí, te dar essa moral. 72% de aproveitamento, isso aí é um fato realmente maravilhoso. Você tem contrato até quando lá no Araruama? Na verdade, eu até brinco com o presidente. Você não tem contrato? Ele tá fugindo de mim. Não, a gente fez o contrato... De boca? Não. No papel?
ele é um cara que eu confio muito, né? Certo. Então, assim, das outras vezes a gente sempre fez contrato. Dessa vez, agora, o combinado era até o jogo da fase classificatória. Sim. Até o fim da primeira fase. Fim da primeira fase. E aí, ele me ligou, já era tarde, né? E aí eu falei com ele, pô, mas a gente precisa conversar se classificar. Ele, aí você tá querendo complicar, daqui a pouco a gente vai entrar em outros assuntos, você vem ou não vem? E aí eu aceitei até essa primeira fase, mas eu falei, eu vou classificar e a gente vai ter que voltar essa conversa. Aí ele agora tá correndo de mim. Vem cá, ele não deu nenhum prêmio pela classificação, não? Tem sim. Tem um bichozinho, né? Pagou ou vai, prometeu? Não, tá pago. O presidente Tá pago, lá, tá o vendo? presidente lá é filho, tá vendo? Tá pago. Presidente Agora lá é você filho. pediu um prêmio também para se subir? Oi? Aí teve outra conversa. Subir aí a história já muda, né? O pessoal da comissão lá até já se manifestou também. Os jogadores já foi conversado. Conosco da comissão que tem que conversar ainda. Silvestre, eu tenho uma homenagem para você neste final do programa. Nós vamos ali colocar na tela os gols do Araruama quando você assumiu. Você assumiu dia tal, de lá para cá, os gols vão aparecer agora na tela. Você vai ter boas recordações, olha lá. Você podia até ser o locutor pra gente sobre isso aí. Esse primeiro gol aí contra o Olaria, gol do Babi. Jogada lado esquerdo, ultrapassagem do Rodriguinho, que fez a assistência. O Babi antecipou o goleiro e fez o gol. Foi na Rua Bariri. Isso. Não é? Gol de 1-0. Esse aí ainda é o jogo ainda? O Rodriguinho, o passe do Rodriguinho. É o gol do Babi, ó. O Rodriguinho cresceu muito também nessa reta final, né, Silvestre? Ali, comandando essa transição ofensiva, o jogador carrega bem a bola. Ele é um jogador que gosta muito de ter essa bola no pé, né? Então ele jogava um pouquinho mais à frente, eu consegui a confiança dele, foi um cara que acreditou muito no projeto, trazer ele um pouquinho para trás e a gente já começa a construir ali. Melhorou bastante. Gol do Babi, né? Babi e a granada, né? Babi o quê? Ele tacou a granada ali na torcida do Bom. do Olaria. Isso é lá nos Lojários, né? Isso. É gol de 2-1 do Audax. Esse campo aí o Audax sempre que indicava. Esse gol aí foi... O Christian fez um pé de pressão ali, conseguiu acionar lá o Bileu. O Bileu fez a jogada pelo lado esquerdo, fez o passe para trás, tocou no Babi. Aí esse aí bateu a falta, ela roçou em alguém. Essa daí foi direto. Foi o Bileu de novo. Bileu. Ele participou dos 2 gols bem ativo. O primeiro ele deu assistência para trás e o Babi escorou. O Christian conferiu. Nossa! Isso aí foi um golaço. Esse foi um golaço. Eu procuro sempre buscar bastante esse jogo associativo com eles, né? Golaço. Então... Esse toque de letra do Barroso foi uma coisa... Desmontou a defesa. Coisa absurda. Nível técnico... Mas não é qualquer um que sabe dar um passo de letra, não, rapaz. Não é. Qualquer um, não. Tem um que tenta dar o passo de letra, cai sentado. Igual eu te falei, ele é um jovem. Ele deve ter aí já uns 15, 16 gols na carreira, que ele jogou muito tempo no Friburguense. E ele é bem jovem. Belo gol, por sinal. Não, e você observa ali o tempo de jogo, tinha menos de 4 minutos de jogo. E é uma dessas tuas características, né? Principalmente jogando no Lorival Gomes. Essa pressão no início de jogo surtiu muito efeito, né, nessa reta final. Tem um pouquinho de história ali no Lorival, né? Muita história. Esse é o campo de Sampaio, né? Isso, é o gol do Sábio. Bonitinho, né, rapaz? Bonito. Gol de pênalti. Esse território aí o Silvestre conhece como ninguém. E outra coisa, Silvestre, eu acho que você pode dizer melhor que a gente, né? Você está lá dentro no dia a dia, mas você percebe a união dos atletas, né? O Sávio até fala isso na entrevista no final do jogo, como esse grupo é unido, né? Como eu te falei, você via que não tinha tanto brilho, mas os caras estavam trabalhando, estavam buscando. Não tinha vaidade, assim, né? Não tem essa questão de vaidade. São jovens que são bem batalhadores, estão buscando mesmo coisas positivas para que os sonhos deles possam acontecer. Você sabe que eu senti uma coisa, o Rian sabe muito mais do que eu e você muito mais ainda. Eu estou sentindo que esse time do Araruama, a direção dá uma infraestrutura muito boa para o elenco, não dá? Assim, a nossa diretoria trabalha muito. Trabalha muito e, na medida do possível, não deixa faltar nada. Então, assim, a questão de estar todo mundo ali próximo, já no entorno ali do CT, já ajuda bastante. Não falta nada. A primeira vez quando eu trabalhei lá,
é uma coisa que eu falava muito com eles e esse ano está acontecendo. Hoje o jogador, se a gente treinar de manhã, o jogador almoça e casa. Se a gente treinar à tarde, o jogador janta e casa. Eu acho que isso daí é uma das coisas também que contribui bastante para o nosso trabalho, porque assim, o treino ele exige muito, né? E se você não tiver uma boa alimentação, né? Muitas das vezes, ao invés de você ter o ganho, você está perdendo. Então, assim, a nossa diretoria trabalha bastante para não deixar faltar nada. Peraí, pelo que você falou, você marca o treino para de manhã. Por exemplo, 9 horas. Os jogadores chegam, treinam, daí toma banho, se arruma, tem um almoço. Almoço. Depois vai embora para casa. Vai embora. Certo? E se for full time, tem algum lugar para ficar ou você não dá treino full time? Eu cheguei já no campeonato andando, né? Então não fizemos dessa forma, entendeu? E se treinar à tarde, tem janta. Treinar à tarde tem janta. E como eu te falei, fica ali ao redor. 10 jogadores ficam no sítio mesmo, que é o CT que nós treinamos, e os outros ficam na cidade, que deve dar aí 8 km, mas aí tem o transporte, a diretoria colocou um transporte que pega eles, leva no CT, depois do CT, levam de novo em casa. Silvestre, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso querido Na Área 2, você que vem realizando um trabalho maravilhoso à frente do Araruama. Tomara que essa competição retorne domingo. Eu estou achando meio difícil, mas pode acontecer. Tudo é possível. Parabenizo você pelo trabalho, pela sua dedicação, pela sua vontade, pelo seu comando. E, mais uma vez, de coração, agradeço a sua presença aqui nos estúdios da TV Ferj. Eu que agradeço. Vocês sempre me recebem super bem, né? Agradeço aí pelas palavras de incentivo, pelo respeito com o nosso trabalho. E assim como você, eu espero que essa competição volte o mais rápido, né? Porque todo mundo que trabalha com futebol gosta do jogo, né? A gente treina bastante para que esse jogo venha acontecer. Como falei aqui no início, a gente estava numa crescente muito boa. Então, quanto mais rápido voltar, eu acho que é interessante, não só para o Araruama, quanto para as outras equipes também. Abrilhantou também o programa, o nosso Rian. Gente finíssima. O Rian, a gente se encontra sempre aí nos campos, né? Um cara que vai pra cima, busca a notícia ali ao pé da letra. Um cara que até em Portugal, rapaz. Que isso. É um cara que conhece bastante essa divisão, né? Um cara conhecedor do nosso futebol aí. Então, como você falou, é sempre bom bater um papo com ele, conversar sobre futebol com ele. Muito bem, minha gente. Nós agradecemos, inclusive, ao presidente Rubens Lopes a sessão para que nós pudéssemos fazer aqui o programa Na Área A2. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro é a casa do futebol carioca. E não se esqueçam, hein? Se inscrevam nos canais, né? Dê aquele like, né? Ative o sininho e vamos lá. Na Área A2 é um programa para você que vem com a gente para conhecer tudo sobre a Série A2. Está sob júdice, mas quem sabe. Silvestre, um abraço, Rian, um abraço a todos e voltaremos em breve novamente com Na Área A2. Forte abraço e até a próxima.